Gente, a gente sabe, todo mundo sabe, que as redes sociais, a tecnologia está mudando muitas coisas, inclusive o jeito das empresas contratarem funcionários. É isso mesmo, revolucionou. Hoje as pessoas têm aí o LinkedIn, tem o Facebook. Na hora de fazer uma contratação, o pessoal que vai fazer a seleção de pessoal já dá uma olhada, né, entre os candidatos, como é que é o comportamento, como é que deixa de ser. Há formas também de indicação via meio eletrônico, mas de qualquer forma tem um instrumento, uma ferramenta que ainda é imprescindível na hora de boas contratações, que é o currículo. A gente falava currículum vitae, né, que era o currículo, a história de vida da pessoa. Bom, esse instrumento continua valendo. Só que como você faz ele para adaptar aos tempos modernos? Que informações devem constar ali? Qual é o design que ele tem que ter? Que tipo também de instrumentos dentro do currículo você pode utilizar, por exemplo, uma fotografia ou não? A gente vai saber disso agora, direto com o Marcelo. O Marcelo Abrileri é presidente e fundador da Curriculum. É uma empresa focada justamente nesse tipo de situação. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom, eu não sei se você concorda com a explanação que eu fiz aí, mas a gente percebe uma certa modificação no jeito de contratar. No entanto, o currículo continua sendo fundamental, Marcelo? Eu concordo muito com o que você falou, você está correta. Apenas a gente tem que entender uma coisa. As redes sociais, elas são muito mais utilizadas depois que a empresa já tem o candidato escolhido nas mãos, para conhecer um pouco mais do perfil desta pessoa, e não para achar a pessoa. Muito embora, às vezes, se joga nas redes sociais como uma garrafa, com um bilhetinho dentro, preciso de uma pessoa, e às vezes a rede social até retorna. Esse não é o processo tradicional de contratação de um departamento de recursos humanos. Ele ainda busca profissionais em sites específicos, como por exemplo da Curriculum, ou através de anúncio de vaga. A Curriculum hoje tem mais de 8 milhões de currículos cadastrados. Então é um banco de dados de currículos para que as empresas possam buscar profissionais de todos os perfis imaginários. Então, na hora que a empresa precisa, por exemplo, de uma secretária, hoje, ela vai até a Curriculum, digita lá secretária, bilíngue, com superior completo, que mora aqui em Caxias do Sul, e que tenha 2 anos de experiência e seja desempregada. Clique. Na hora que ela aperta o botão, o sistema vai devolver para ela uma quantidade de currículos, muito provavelmente já suficiente para ela fazer o processo seletivo. Caso esses currículos não estejam dentro do perfil, então ela pode fazer o anúncio de vaga, onde ela capta currículo. Aí depois disso, com os profissionais finalistas em mãos, aí sim ela vai gastar um tempo para olhar LinkedIn, para olhar Facebook, para olhar Twitter, Instagram desses funcionários e tentar ver o que ele realmente não é porque ela vai provavelmente colocar ele para dentro da empresa. Aí que tá, Marcelo, só me permita um parênteses aqui, porque você tocou num ponto, que é o ponto que todo mundo que está procurando emprego se chateia, que é a questão do chamado perfil que as empresas buscam, né? Porque a empresa, ela traça um perfil para a vaga muito sintético, né? Que não tem todas, digamos assim, as nuances necessárias para exercer aquele cargo. E a pessoa, por vezes, que está pleiteando a vaga, ela também coloca informações dentro do seu currículo ou em outros mecanismos de busca que talvez não contemplem tudo aquilo que ela tem como potencial, como habilidade realmente, que poderia estar dentro daquele perfil, mas por uma questão de sincronia de palavras, pelo jeito de escrever, pela priorização de informações, acaba não se encaixando no perfil. Como fazer para realmente montar um currículo que possa estar dentro daquilo que as empresas hoje colocam como perfil necessário para preenchimento de vagas? Legal sua pergunta. Então, o ponto é o seguinte: ninguém arruma emprego com o currículo. O currículo não vai empregar ninguém. O currículo tem um objetivo: te levar para a entrevista. É na entrevista que você arruma um emprego. Então, são 2 etapas muito distintas, as pessoas têm que ter isso em mente. Se a gente fizer um currículo muito grande, muito extenso, falando muito, o RH provavelmente não vai ler. Imagina que o RH está com 20 vagas para fechar, cada vaga ele precisa ler 100 currículos. Nós estamos falando aí de 2.000 currículos. Ele não tem mais do que alguns segundos para gastar com um currículo. Ele não pode fazer isso, senão ele não vai dar conta.
Então, normalmente, ele vai buscar no currículo algumas das coisas que a vaga pede, não é? Em a pessoa demonstrando ter isso, as outras ele checa presencialmente numa entrevista. Então, se a gente tiver isso em mente, nós vamos conseguir fazer um currículo objetivo e sucinto e que desperte o interesse para, então, conquistar uma entrevista e aí sim, na entrevista, podemos falar mais delongadamente sobre nossas qualidades, sobre nossas potenciais, capacidades e como nós podemos estar aptos para atender às necessidades da empresa. Ah, entendi. Mas é importante deixar claro que isso é na entrevista presencial, não no currículo. Bom, então, para a gente poder chamar, para conseguir atrair o recrutador, para nos chamar para fazer essa entrevista, o que tem que ter nesse currículo? Como é que a gente elabora um currículo adequado ao nosso tempo? Joia. Então, a resposta é a seguinte. O currículo tem que ser o mais objetivo possível, menos prolixo possível, lembrando que o RH vai bater o olho nele e vai dedicar pouco tempo, só que neste pouco tempo a gente tem que colocar ali matéria suficiente para o RH falar assim, gostei desse profissional, quero conhecer ele melhor. E como a gente faz isso? Quanto mais alinhado as informações estiverem com o nosso objetivo profissional, melhor vai ser. Então, se você quer, se eu pergunto para você assim, Adri, você colocaria no seu currículo, fiz um curso para fazer risotos e fiz um curso de Word avançado. Qual dos dois é mais importante? Eu diria, se você é um cozinheiro e procura emprego para trabalhar como chefe, o do Word avançado não significa nada. Já o do risoto é essencial. Verdade. Se você é secretária, o do risoto não significa nada, mas do Word avançado é essencial. Uhum. Então a gente tem que olhar para tudo que a gente fez e ver o que eu fiz na minha vida que agregaria, não é, objetivamente ao cargo que eu pleiteio. Eu fiz esse curso, na escola aconteceu isso e foi muito importante, me destaquei, ganhei aquele prêmio, fiz essa viagem, tenho a experiência X, Y, Z, que são aderentes a esse. Tudo isso aí tem que colocar no currículo. E a experiência J e Y que você fez, que não tem a ver, você não põe. E o outro curso que não tem nada a ver com isso, não põe. De repente, você pode falar dele na entrevista presencial, se caso o entrevistador perguntar alguma coisa e você perceber que aquele curso é significativo, aí você menciona. Mas no currículo, você tem que deixar ele totalmente focado para o cargo que você deseja. Entendi. Ficou bem claro agora. Então, reúne primeiro todas as informações, depois você pensa na vaga e sintetiza o que é importante, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Aliás, você está de parabéns pela terceira vez. Esse é o processo. A pessoa tem que olhar para o seu passado e fazer um documento de 5, 6 páginas, 7 páginas, escreve tudo. Escreve tudo o que aconteceu na escola, escreve tudo. Aí depois você fala, eu vou querer ser o quê? Eu estou buscando uma vaga de quê? Eu estou buscando uma vaga de motorista, ou secretária, ou diretor comercial. Então eu vou olhar para essa massa de dados que eu escrevi e vou retirar daqui tudo que é alinhado e aderente ao que eu quero. Então eu vou pegar essa profissão, vou pegar essa experiência, vou pegar esse curso, a formação, lógico, enfim. E aí você vai construir um currículo, então, que tem uma seta, bem focado para aquele cargo. Isso deve te levar para a entrevista, e aí sim, na entrevista, você vai ter oportunidade para conquistar a sua vaga. Bom, Marcelo, de uma forma geral, o currículo tradicional que a gente conhece, ele vem ali com os dados pessoais, né? Depois ele vem ali com formação, qualificação, que a pessoa buscou ao longo de sua vida, depois a experiência profissional, depois alguma coisa de habilidades, né? Normalmente é isso. Ele continua mais ou menos nesse modelo, ou, dependendo o cargo que você vai buscar, você pode mudar a ordem dessas informações a ponto de poder chamar a atenção do recrutador. O que eu quero dizer é o seguinte, o modelo tradicional tem que ser mantido porque se forma um padrão mental de leitura, ou não, posso fazer inovações a ponto de despertar o interesse desse recrutador? Pode, mas em casos muito específicos, né? Na grande maioria das vezes o modelo é o tradicional. Na currículo nós temos lá um blog e lá tem uma matéria, como fazer um bom currículo. Eu sugiro para quem quiser uma ideia, dar uma olhadinha nesse artigo, que ele é bem explicativo. Mas em geral, é assim, no comecinho, lá em cima no header, você vai colocar seus dados de contato, numa letra menor do que você vai usar depois no currículo.
Aí, numa letra bem maior, centralizado e abaixo dos dados de contato, o cargo que você quer. Então, por exemplo, secretária executiva. Porque a pessoa, quando ela está buscando uma secretária executiva, ela pega um papel e esse papel tem gritando ali, secretária executiva, ela já vai falar, opa, esse já é a pessoa que eu procuro. Ela vai dedicar atenção. Aí, a partir daí, você vai colocar ou formação ou experiência, em primeiro lugar, sendo que o que é mais relevante. Se você é uma pessoa que está em início de carreira e tem pouca experiência, então provavelmente o mais relevante é a sua formação. Agora, se você é uma pessoa que já tem mais tempo de estrada, não é? Já tem uma carreira formada, então primeiro você coloca as principais experiências, depois você coloca a formação. Então o primeiro bloco é ou formação ou experiência. Entendi. Colocando um dos dois. Depois você pode colocar cursos adicionais, idiomas, não é? E se você tiver algumas coisas interessantes, convém abaixo do título secretário ali, né? Você colocar uns 2, 3 bullets de forma bem destacada, como se fosse o olho de uma notícia, não é? O currículo ele é muito parecido com uma notícia. Ele tem a chamada, tem o olho e depois tem o texto, né? Uhum. Ele segue mais ou menos a mesma linha. Olha que bacana. Bom, Marcelo, a gente falou bastante do que colocar, de como fazer, do que ter no currículo. Agora tem muita gente que é eliminado de uma possibilidade de entrevista pelo que colocou no currículo e não deveria ter colocado. O que são erros crassos que você pode dar como dica prática aqui para quem está ouvindo o programa agora, do que não colocar no currículo ou do que não fazer? Legal. Eu diria o seguinte, tome muito cuidado com o português. Não é? Uma palavra mal escrita, ela depõe muito contra na hora que você está sendo analisado. Então peça, se você tem dificuldades com o português, faça o seu currículo, né? E depois peça para alguém revisar para ver se não tem erro de português. Comece com letra maiúscula, todas as sentenças, termine com ponto. Respeite layout, isso é muito importante também. A forma como a informação vai estar distribuída no papel tem que ser agradável. Nesse blog eu também dou dicas sobre isso. Evite colocar informações desnecessárias, evite ser prolixo e jamais minta. Então, a mentira tem perna curta e isso é facilmente descoberto num processo de recrutamento e seleção. Isso pode até te prejudicar para outras vagas. É muito comum, às vezes, a empresa te chamar para uma vaga e, de repente, você não fecha com aquela vaga, mas ela gosta de você e te coloca em outra vaga e você arruma um emprego que você não estava nem esperando. Agora, se no meio do processo ela pegou você mentindo, você não vai nem para outra vaga, nem para nenhuma outra. Uhum. Então, eu diria que a mentira, ela nunca deve estar presente no currículo. Bom, a última pergunta que eu te faço, Marcelo, eu prometi que ia ser rapidinha, mas como você é muito bom, né, muito bom entrevistado, eu tô aqui te usando, mas você passou na minha vaga de emprego aqui de entrevistado do programa, viu, Marcelo? Eu queria te dizer o seguinte, a fotografia é uma dúvida recorrente, as pessoas têm essa dúvida, mesmo em funções que talvez a imagem não seja extremamente relevante, as pessoas ficam naquela dúvida se colocar ou não a imagem nesse currículo é interessante ou não. O que você tem a dizer sobre isso? Inclusive eu vejo pessoas falando sobre fotografia e do meu ponto de vista dando orientações erradas, não é? Onde elas falam que nunca deve pôr. Eu sou contra isso. Eu acho o seguinte, tudo que é relevante, tudo que fala bem de você tem que ser colocado no currículo. Você precisa que o currículo eleve a sua imagem. Então, se você tem uma fotografia boa, então eu costumo falar o seguinte, faça 3 perguntas. A primeira é, a vaga que você concorre, a aparência é importante? Então você vai perceber que para muitas vagas a aparência não é importante. Você é diretor financeiro da empresa. Tanto faz se eu sou bonito ou feio. Agora, eu vou ser a recepcionista da empresa, ou eu vou ser um representante comercial da empresa. Toda vez que você vai tratar com o público, com o cliente, então infelizmente a aparência é importante. E não adianta ser hipócrita. Isso entra sim no processo de seleção. Bom, se a aparência é importante e eu estou concorrendo a essa vaga, a segunda pergunta é, você é uma pessoa bem apessoada, tem uma boa aparência? Se a resposta for sim, ótimo. Segundo, sim. Terceira pergunta, você tem uma foto boa e bem tirada? Quer dizer, não é uma foto que você está na praia, ou não é uma foto que você está brincando, é uma foto distinta, que de repente demonstra
uma imagem próxima que você vai demonstrar quando estiver trabalhando, e ela está bem tirada, está com foco, sim. Então, se você respondeu sim a essas 3 perguntas, sim, aparência é importante. Sim, eu sou uma pessoa bem apessoada. E sim, eu tenho uma boa foto, pode colocar a foto. Bacana. Porque daí essa foto, ela vai colaborar. Agora, se você respondeu não a uma dessas 3 perguntas, aí você não coloca a foto e você vai ter que convencer lá na entrevista. Bacana, bela dica. Marcelo, deixa aí o endereço da Currículum eletrônico para quem quiser acessar, tirar dúvidas, quem sabe até se cadastrar. Lógico, o maior prazer é www.curriculum, com 2 R's e M de Maria no final, .com.br. O cadastramento é gratuito, a Currículum não cobra. Temos produtos sim pagos, mas são opcionais, a pessoa adquire se quiser. E gratuitamente ela já pode, depois de cadastrar, concorrer às vagas anunciadas. Valeu, obrigada, Marcelo. Forte abraço para você. Eu que agradeço, Beverly. Um abração para você também e obrigado por permitir falar um pouco sobre a Currículum. Eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau. Gente, esse é o Marcelo Abrileri, ele é o presidente, também fundador da Currículum. Essa empresa é um site, viu, gente? É um dos maiores sites, aliás, de empregos da América Latina, atua em toda a América Latina. É interessante, hoje as empresas acessam, né, contratam esse tipo de serviço eletrônico, porque como a gente falou, a tecnologia vem mudando o jeito de contratar. Ao invés de abrir um processo, fazer uma fila, às vezes, na frente da empresa, primeiro se fazia um contrato com as empresas terceirizadas, né, de contratação de pessoal. Depois evoluiu com a questão da internet. Hoje, além de quem sabe fazer esse uso também, as empresas utilizam esses sites também. E uma vez que selecionam as pessoas cadastradas nesse banco de dados, por vezes ainda fazem uma outra seleção, filtro nas redes sociais, para ver realmente quem é quem, para ver, ter certeza se aquela pessoa merece a empresa abrir o espaço para uma entrevista, que aí sim é a chance da vaga muito mais perto de você. Veja bem que o Marcelo deixa claro, tem experiência, know-how no que está falando, deixa claro que o currículo é indispensável, mas ele é um instrumento utilizado para quê? Não é para conseguir um emprego, é para conseguir a entrevista. É na entrevista que você vai conseguir um emprego ou não. Então o processo é longo, né, gente? E ele brincava ali que depende se usa imagem ou não, né? É aquela coisa assim, dependendo o tipo de vaga que você vai colocar, você está pleiteando, às vezes até uma imagem, não precisa ser bonito, né? Mas até uma imagem acaba sendo uma informação, né? Relevante para aquele cargo ou não. Se a pessoa é simpática, por exemplo, né? Se a pessoa tem uma carinha de mal, né? Às vezes a pessoa precisa ter realmente uma fátia, né, mais dura, dependendo da função que vai utilizar. Você tem que pensar bem no que você precisa, que vaga você está concorrendo. Aquela informação antiga também que a gente tinha, de que o pessoal ia na livraria, comprava ali um modelinho, escrevia à mão, e escrevia 10, 15, 20, né? Eu fiz 20 currículos, ia distribuindo nas empresas. Isso, infelizmente, hoje, gente, é quase uma perda de tempo, né? E de dinheiro, que você gasta fazendo isso, gasta seu tempo fazendo isso, e de acordo com os especialistas, é uma atitude quase que sem sentido, né? Porque as empresas estão cada vez mais qualificadas em poder selecionar os currículos para poder fazer as entrevistas. Então tem que ser um currículo focado na vaga. Pensar em fazer um currículo para determinada vaga, um outro currículo para determinada vaga, determinada empresa e assim por diante. 10h30, a hora certa. Essa entrevista é disponível para você no site da Rádio São Francisco em www.saofrancisco.am.br.